Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Estamos a iniciar mais um programa, desta vez para falarmos de um tema muitíssimo importante para a nossa vida espiritual, de uma atitude que nós devemos tomar frequentemente para estarmos em paz com a nossa consciência e em paz com Deus. Hoje falaremos sobre o sacramento da confissão, ou sacramento da penitência, ou da reconciliação. Vejam, no capítulo 20 de São João, versículo 23, Nosso Senhor volta-se para os seus apóstolos e diz assim para eles: Há aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Há aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, vejam que nós temos aqui duas atitudes que os apóstolos, ou seja, os ministros de Deus, podem tomar diante dos pecados de alguém. Ou perdoar ou reter. Por que será isso? Por outro lado, nós vemos hoje em dia uma quantidade de irmãos nossos que dizem: não, eu não preciso me confessar, eu confesso-me diretamente a Deus. Não haverá um contrassenso na fé de muita gente? Então é precisamente sobre esse tema que nós iremos hoje tratar. O sacramento da reconciliação, da confissão. No Catecismo da Igreja Católica, no segundo capítulo, a Igreja fala-nos dos sacramentos de cura. E diz-nos que, apesar de termos recebido os sacramentos de iniciação cristã, nós, diz ela aqui, trazemos a graça em vasos de barro, na expressão de São Paulo. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós quebramos ou rachamos esse vaso, pelo menos. E por isso é que Deus, Nosso Senhor, quis, enquanto médico dos corpos e das almas, instituir um sacramento que fosse de cura, para curar a nossa alma. Vejam o que diz aqui Santo Agostinho, que é citado pelo próprio Catecismo. A penitência leva o pecador a sofrer tudo de boa vontade. Ou seja, a fazer uma penitência pelo mal que foi feito. No coração, a contrição. Na boca, a confissão. E na prática, a satisfação da obra. Basicamente, o Catecismo fala-nos de 3 pontos para fazer uma boa confissão. O primeiro ponto é a contrição. O segundo, a confissão. E o terceiro, a satisfação. Foram precisamente os 3 pontos citados por Santo Agostinho. A contrição é o principal ponto. Porque não adianta a pessoa confessar se ela não estiver arrependida, não tiver o coração contrito do mal que fez. Ora, dentro da contrição há 3 aspectos que são muito importantes. Primeiro, ela tem de estar contrita de alguma coisa que tenha cometido. E por isso a pessoa, quando vai fazer uma confissão, precisa antes fazer um bom exame de consciência. Ou seja, examinar os pontos falhos da sua vida, aqueles pecados que ela porventura tenha cometido e estar realmente contrita desses pecados. Então, exame de consciência. Por outro lado, ao examinar os pecados, ela está arrependida dos pecados. Ou seja, tem uma dor de alma. E como tem dor de alma, ela quer, evidentemente, não voltar a cometê-los. Seria o terceiro ponto. Estes 3 aspectos são propriamente a contrição. Então, exame de consciência, contrição dos pecados, arrependimento, e o propósito de emenda, não voltar a cometê-los. Ora, esta contrição pode ser perfeita ou imperfeita. A contrição imperfeita seria, por exemplo, que não era propriamente uma contrição, mas era um arrependimento, mas um falso arrependimento, seria daquele ladrão que, ao assaltar um banco, é apanhado pela polícia e arrepende-se de ter feito aquele assalto. Mas ele não está arrependido do pecado que cometeu. Ele apenas arrependeu-se de ter assaltado o banco naquele dia e naquele momento. Porquê? Porque foi apanhado pela polícia. Isso é imperfeito, não é arrependimento propriamente dito. E o Catecismo diz-nos aqui que esta atrição, ou a contrição imperfeita, é um dom do Espírito Santo que nasce da consideração da fialdade, ou seja, da feiura do pecado, ou do temor da condenação eterna. Quer dizer, a pessoa arrepende-se, mas porquê? Porque vê que o que ela fez é feio, é baixo, é vil. Ou então porque ela, digamos agora, ela está na iminência de sofrer um castigo.
Essa é a contrição imperfeita, porque ela é mais feita por amor à própria pele e o fato de vir a sofrer pelo mal que fez, do que propriamente por amor a Deus. Essa contrição por amor a Deus é chamada a contrição perfeita. Ou seja, é uma contrição, uma dor de alma, que perdoa as faltas veniais e obtém igualmente o perdão dos pecados mortais. Ou seja, eu, pela contrição perfeita, eu tenho imediatamente não só os pecados veniais apagados, mas inclusive os pecados mortais. Evidentemente que isto não basta para que eu me possa aproximar do sacramento, por exemplo, da Eucaristia. Eu precisaria de me aproximar antes do sacerdote e pedir perdão. Mas é que dentro da contrição perfeita já está incluído esse desejo de aproximar-me do sacerdote e pedir perdão. Essa contrição perfeita já engloba o pedido de perdão através da confissão. Vamos dar um exemplo que acho que vai ficar muito claro. Imaginemos uma criança que tem a tentação de fazer algo que foi proibido pela sua mãe. Quando ele vai fazer esse pecado, ele pensa assim: ai, a minha mãe vai ficar triste, eu não vou fazer isto. Ele está a fazer isso porquê? Por amor à mãe. Ou seja, por caridade para com a mãe. E por isso nós vemos que há esses dois graus. A contrição perfeita, que é extraordinária, é a que nós devemos sempre pedir a Deus, e a contrição imperfeita. Depois da contrição, nós temos, ainda fazendo parte de todo o âmbito da dor de alma, nós temos o propósito de emenda. O propósito de emenda que é muito claro, é o propósito deliberado de não voltar a fazer aquilo. E, evidentemente, que dentro desse propósito está o querer devolver aquilo que foi tirado de outrem. Por exemplo, um ladrão que rouba, se tem um bom propósito de emenda, ele vai querer devolver aquilo que roubou. Uma pessoa que fala mal de outra, se tem um bom propósito de emenda, um verdadeiro propósito de emenda, ele vai querer restituir a boa fama daquela pessoa de quem ela falou mal. A confissão propriamente dita, ou seja, o dizer os pecados, tem também uma série de pontos fundamentais. Por um lado, ela tem de ser vocal, ou seja, eu tenho de dizer os pecados dos quais eu tenho consciência. Por outro lado, ela tem de ser sincera. Quer isto dizer que eu devo confessar os pecados graves como graves, os pecados medianos como medianos e os pecados leves como leves, conforme se apresentem na minha consciência. E se eu tiver alguma dúvida a respeito disso, eu devo colocar essa dúvida ao sacerdote para que ele me possa elucidar. Terceiro ponto é que eu devo confessar os pecados na íntegra. Ou seja, eu nunca posso esconder algum pecado. Imaginemos que eu queira confessar 10 pecados. E dentre esses 10 pecados, há um deles que, segundo a minha consciência, foi um pecado grave. Então eu fico com vergonha de confessar esse pecado. Eu confesso os 9, mas esse aí eu não vou confessar. Então eu anulei aquela confissão. Essa confissão não vai ter validade, porque eu devo confessar os pecados de que tenho consciência na íntegra. Evidentemente, para que essa confissão seja nula, eu tenho que ter a ideia de que esse pecado que eu omiti é grave. Porque os pecados leves eu não tenho a obrigação de confessar, mas sim os pecados graves. Então eu tenho de dizer esses pecados que eu considero, na minha consciência, graves, eu tenho de os dizer a todos. E, inclusive, a Igreja nos diz que eu devo dizer esses pecados segundo a sua espécie ínfima. Quer isto dizer o quê? Imaginemos uma pessoa que diga assim: seu padre, eu roubei. Ah, tá bom, roubou. Quantas vezes roubou? 10 vezes. Ela só disse roubei. Ela devia ter especificado: roubei 10 vezes. Porque o sacerdote não consegue adivinhar quantas vezes, se ela tem o hábito de roubar, se foi um roubo ocasional ou não foi. E depois há outros aspectos que também são importantes dizer. Mas roubou o quê? Porque se ela roubou, por exemplo, uma carteira de uma pessoa, é um género de pecado. Mas se ela partiu o vidro de uma igreja, entrou dentro da igreja e abriu o sacrário, roubou as hóstias, o cibório com as hóstias, o pecado tem outra gravidade. Porque não é simplesmente então um pecado do roubo, mas também cometeu um sacrilégio. Ora, essas minúcias na gravidade ou não do pecado devem ser clarificadas para o sacerdote para que ele possa avaliar.
e que a pessoa possa também arrepender-se de todas as gravidades que o pecado acarretou. Por fim, nós temos a satisfação. Satisfação é habitualmente aquele desejo de reparação ou aquela penitência que nos é imposta pelo sacerdote, rezar alguma oração, fazer uma peregrinação, enfim, qualquer coisa, para reparar o mal que foi feito. Mas a satisfação não é só isso, caríssimos irmãos. O Catecismo diz-nos aqui: muitos pecados prejudicam o próximo. Então devemos fazer o possível por reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação de alguém que foi caluniado, indemnizar alguém por ferimentos. Então, a satisfação é, por um lado, aquela penitência que o sacerdote nos impõe após cada confissão. Mas, por outro lado, é também a reparação do dano que foi feito. Ou seja, devolver aquilo que foi tirado a outrem. Ou algo físico ou algo moral. Então, caríssimos irmãos, resumindo, nós vemos que o sacramento da confissão foi instituído por Nosso Senhor como um sacramento de cura, para nos purificar das nossas mazelas, das nossas más tendências, enfim, para nos limpar dos nossos pecados, graves, leves. E com isto, espero que tenha ficado clarificado o tema da confissão e como fazer uma confissão proveitosa, uma confissão válida, e certamente este será um tema que ainda abordaremos em outros programas. Mas, de qualquer forma, espero que vos tenha sido útil e que vos tenha sido, enfim, proveitoso para que possais também fazer a vossa confissão com todo o proveito espiritual para a vossa alma. Então, tive muito gosto em estar com vocês. Salve Maria e até uma próxima oportunidade.